14, nós vamos ler até o 20. Lucas 22, de 14 a 20, para a nossa reflexão. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém? Olha, está aqui, fica até melhor. Vou ler aqui na tela. Está escrito assim, olha. Chegou a hora. Glória a Deus. É que chegou a nossa hora também hoje, né? De participar da ceia. Chegou a hora. Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. E lhe disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então lá vai ter comida, hein, gente? Pode continuar. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: pegue isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a Tua palavra, Senhor, ela possa produzir em nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Que haja crescimento, fortalecimento, também, Senhor, seja iluminado o nosso entendimento, para a gente compreender cada dia mais e melhor o significado da morte, do sacrifício, do corpo e do sangue do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos podem sentar? Glória a Deus. Aqui, o Senhor Jesus começa expressando a alegria dele nesta comunhão do jantar da Páscoa, e ele dá graças a Deus porque chegou a hora. Que hora é essa que Jesus está se referindo aqui? Amém? Esta hora era a hora em que a antiga aliança estava terminando a sua missão. Amém? A Bíblia diz que a antiga aliança, que no caso a lei de Moisés, ela foi como um tutor. O tutor era a pessoa, um escravo, que tomava conta dos filhos do Senhor, né? E preparava eles para a vida, amém? Até que eles se tornassem adultos e entregava depois de volta, terminava a missão dele, amém? E não precisava mais dele, entregava então para os pais. Então a lei serviu de tutor para educar, para ensinar, para guardar as pessoas, mostrar a revelação da perfeita vontade de Deus, só que ela mostrou, mas as pessoas não tinham condição nenhuma de fazer, de cumprir a lei, conforme a exigência de Deus, para que tivesse a salvação por mérito e não por graça. Está compreendendo? A Bíblia diz que a lei, ela é boa, santa e justa, mas a nossa condição de pecadores caídos, nunca tínhamos condição de viver pela lei, porque não conseguimos nunca cumprir as exigências da lei. A lei é imparcial, amém? A lei, ela é justa, amém? A lei, ela é justa. Se fez, então ela paga. Se não fez, ela cobra. Então a lei é isso. E a lei de Moisés foi apenas para manter, amém, as pessoas, também da nação de Israel, até que viesse
a graça e um que pudesse cumprir todas as exigências da lei. Amém? Mas tinha que ser um ser humano. Não podia ser um anjo. Então, por isso que Deus precisou se tornar humano. Deus recomeçou tudo através de Jesus, que Ele é o segundo Adão. É Deus começando tudo de novo através de um que podia satisfazer todas as exigências da lei, cumprisse, porque o próprio Jesus disse, olha, a lei tem que ser cumprida. Nem um jota, nem um tio, nem uma vírgula da lei pode passar sem se cumprir, porque senão a lei é quebrada, e se ela quebrar, então ela deixa de ser justa. Ela é justa e não tem negociata, não tem como negociar isso. A lei tem que ser cumprida. E Jesus foi o único que conseguiu, que cumpriu a lei. Porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todos que crê que é a justiça da fé hoje. E Jesus está dizendo aqui que Ele se alegrou muito de chegar a esse ponto, onde a lei estava entregando, amém? Para a graça. Agora, para que a graça pudesse conduzir. A lei foi dada para um povo, e a graça foi para todas as nações, toda a humanidade. Amém? Apesar que no tempo da lei, quem queria se tornar, se converter ao judaísmo, até poderia, mas tinha que se sujeitar à circuncisão e seguir os rituais para também se tornar seguidor do judaísmo. Então Jesus, Ele disse, eu me alegrei muito chegar a esta hora de comer com vocês esta Páscoa, porque Ele sabia que aquela era a última. É claro que os judeus continuaram depois, mas sem validade, porque agora é uma nova era, é uma nova aliança. E ele disse, eu desejei muito chegar a esse momento de participar com vocês, esta última Páscoa, e agora estabelecer a ceia no lugar da Páscoa, para lembrar o sacrifício dele. E na hora da ceia, quando terminou o jantar da Páscoa, então o Senhor Jesus pegou esses dois elementos simbólicos que representam a Ele, o corpo e o sangue, que foi o pão. E às vezes que Ele pegou um pão, deu graças, amém? Ele disse que Ele não ia participar mais presencialmente, amém? Num corpo visível, até que se cumprisse, se completasse lá no reino dos céus, onde nós vamos participar da grande ceia, amém? Lá na glória. Alguém perguntou, mas lá na eternidade vai comer? Vai. Então vai ter a comida lá, nós vamos participar da ceia, Jesus falou isso, amém? Então Ele pegou o quê? Um pão, e deu graça, e disse, esse pão representa o quê? O meu corpo, que vai ser dado, entregue por vós. Amém? Então o corpo de Jesus foi muito importante, porque sem o corpo ele não podia cumprir esta missão aqui. Amém, gente? E como nós somos seres humanos, temos um corpo criado aqui desse planeta, do próprio material do planeta que é da Terra. Amém? Nesse planeta, legalmente, Jesus tinha que ter um corpo semelhante a nós. A Bíblia diz que ele tinha um corpo semelhante ao corpo do pecado, mas sem pecado. Amém, gente? Mas é semelhante ao corpo do pecado, que é um corpo nosso. Por quê? Porque este corpo ia ser usado para que no corpo dele fosse colocado o nosso pecado. Está compreendendo? Esse corpo era necessário, porque esse corpo precisava morrer. O salário da morte é o pecado. E para que se cumprisse a palavra, amém? Ele tinha que morrer a nossa morte, e ele tinha que receber o julgamento que nós merecíamos, amém? E ele precisava então de um corpo. E a Bíblia diz que esse corpo tinha um propósito. Qual era o propósito do corpo de Jesus? O propósito do corpo de Jesus era derrotar o pecado e derrotar a morte. Que não podia acontecer isso sem um corpo. Amém? Por isso que Jesus quer que o corpo dele seja lembrado na ceia. Amém, gente? O corpo de Jesus precisa ser lembrado na ceia, porque esse corpo foi importante
A Bíblia revela lá em Hebreus que nos céus houve uma convocação. Quando Deus falava: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? Então Jesus se ofereceu: eis-me aqui. Amém? Um corpo me preparaste, então esse corpo eu quero entregar pela salvação. É o Cordeiro de Deus, está compreendendo? Ele é o Cordeiro Pascual, porque a Páscoa era uma sombra do sacrifício de Jesus. É por isso que o sangue que era derramado dos animais era um sangue de animais. Mas Deus, o Pai, já via como um tipo, não era o sangue de Jesus, mas era o tipo do sangue de Jesus. É por isso que o sangue do animal não podia apagar o pecado do pecador, do ser humano, que é um sangue totalmente diferente. Tem nada a ver o sangue do animal e o sangue do ser humano. Mas Deus, como era um tipo do sangue de Jesus, Deus aceitava esse sangue para encobrir o pecado, até que viesse o sacrifício perfeito do sangue de Jesus, do corpo de Jesus. Amém? Um sangue que saísse do seu próprio corpo, para que esses pecados que estavam cobertos pelo sangue dos animais fosse apagado pelo sangue de Jesus, porque desde Adão até a última pessoa que morrer, todos vão ser salvos pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Amém? E na ceia, o Senhor Jesus está lembrando isso. Amém? Lá em Hebreus diz o seguinte, Romanos diz o seguinte, que Deus pelo pecado, derrotou o pecado na carne. Quer dizer, Jesus morreu pelos nossos pecados. E os nossos pecados foi colocado no corpo de Jesus. E no corpo de Jesus o pecado foi derrotado. Amém, gente? Por quê? Porque Jesus era perfeito, não tinha pecado. E o pecado só encontra força onde há pecado, onde há transgressões. Amém, gente? Porque a punição do pecador é a transgressão da lei. E Jesus não transgrediu a lei. Ele cumpriu toda a lei, e ele também não teve pecado por herança, que todo ser humano que nasce no planeta, ele é pecador por herança, que herdou de Adão, o pecado de Adão. Amém? Como Jesus não foi gerado por descendentes de Adão, mas foi uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus tinha um corpo semelhante ao corpo dos descendentes de Adão, mas ele não tinha nada a ver com o corpo de Adão, nem com o sangue de Adão, porque era o sangue de Deus, um sangue especial no corpo de Jesus, para que este sangue pudesse ser derramado para nos salvar. Amém, gente? Está compreendendo? Então ele pegou o pão e disse: esse pão é o meu corpo. Então no corpo ele derrotou a morte, ele derrotou o pecado. Amém? Através do seu corpo. No corpo ele levou também as maldições, as doenças, todas as enfermidades, foi colocado no corpo de Jesus. Amém? Está compreendendo, gente? Isso quer dizer, pelas suas pisaduras fostes sarados. É algo de fé, as coisas dizem, é tudo pela fé. Amém, gente? Por isso que uns recebem os sinais e seguirão os que creem. Você crê nisso? Então viva isso, fale isso, profetize isso. Se tem enfermidade no seu corpo, todo dia fale: enfermidade você não é minha, sai daí em nome de Jesus. Eu fui curado pelas pisaduras de Jesus, eu estou limpo pelo sangue de Jesus. Fala isso, que nós cremos com o coração, mas é com a boca que nós falamos para tomar posse. Você crê e ficar calado, não acontece nada. Mas se você crê e falar, então isso acontece. É igual a pregação do Evangelho. Todo aquele que ouviu o Evangelho e confessar Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Amém, gente? Que na pregação é dada a fé, mas com a boca que você confessa e toma posse. Amém, gente? Digamos que você vai casar com alguém e o juiz faz a pergunta: você aceita essa pessoa como sua esposa, como seu marido? E ela fica calada, não responde nada. No coração dela, sabe que quer e tudo. Mas enquanto ela não falar, o juiz: olha, não posso fazer o casamento, porque a pessoa não respondeu. Ela tem o direito de ficar calada, ficou calada, então não pode, não vai acontecer. Se ela disser sim, todo mundo, amém, assim seja. E esse amém tem um poder muito grande, viu, gente? Quando liberar uma palavra do altar, diga sempre amém, receba, assim seja, porque a palavra amém é uma confirmação, é você ligando, é você tomando posse, você concordando, e isso tem um poder muito grande no mundo espiritual. Amém, gente? Está compreendendo?
Por isso que a Bíblia diz que de Deus é o amém e o sim. Amém? O sim e o amém pertence a Deus, porque o sim e o amém é uma confirmação que você recebe. Amém? Então, para você tomar posse das bênçãos, você tem que crer e você tem que falar. Então, o corpo de Jesus foi importante, porque ele precisava de um corpo humano, para andar aqui, para viver aqui, para ter uma história aqui. Ninguém pode negar a existência de Jesus, nem que ele não creia por causa da religião, por causa da fé, ele tem que crer por causa da história, que é uma realidade. Amém, gente? Todos os lugares em Israel, nas terras bíblicas que você passa, está marcado, Jesus esteve aqui. Nós fomos a Israel e tem os pontos turísticos. Falou aqui, em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Você vai para outro lugar, aqui é o Mar da Galileia, onde Jesus repreendeu a tempestade, teve a grande pesca, encontrou Pedro aqui. Fomos em outro lugar, aqui foi a casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Então, tem todos os lugares que ninguém pode dizer, ele não existiu. Amém, gente? A mesma coisa é a ressurreição, ninguém pode dizer que ele não ressuscitou. Amém? Ninguém pode dizer que o sol não apagou num momento que Jesus estava lá na cruz recebendo nossos pecados sozinho, aonde o próprio Pai não pôde ter comunhão com ele ali, porque ali estava o nosso pecado no corpo do seu Filho, o pecado de toda a humanidade estava no corpo do seu Filho. Deus ama, mas ele é justiça. Amém? Deus ama, mas ele é santidade. Então Jesus teve que ficar só ali na cruz, porque disse, meu Deus, por que me desamparaste? O sol apagou, gente. Meio-dia o sol apagou. Amém? Isso não é só um fato bíblico, é um fato histórico. Amém? Na história chinesa está marcado esse dia. Está descrito lá como o dia do eclipse geral de toda a terra. Mas não foi eclipse geral de toda a terra, é que o sol apagou, porque o Criador do sol estava ali na cruz, levando nossos pecados, levando as nossas enfermidades. O sol apagou. Glória a Deus. Amém, gente? E a ceia é para lembrar tudo isso, é você fazer esta viagem e lembrar que você está salvo hoje, você está perdoado hoje, você tem livre acesso ao trono da graça, pode falar com o Pai, você tem direito à vida eterna, tudo por causa do preço que Ele pagou, e o preço foi completo, legal e aceito. Deus não fechou os olhos para o pecado, Deus não deixou de fazer justiça, o pecado teve que ser punido, só que Ele puniu no corpo do seu Filho, para não punir no nosso corpo. Por que puniu no corpo do seu Filho? Porque Ele tinha condição de derrotar o pecado, e se foi punido em nós, nós seríamos derrotados pelo pecado. Jesus derrotou o pecado, para que a vitória dele seja nossa. Para isso Ele precisou deste corpo. Sem o corpo não aconteceria nada disso. Ele foi o cordeiro que foi entregue por Deus. Amém? Quando Abraão levou Isaque para oferecer naquele mesmo monte ali, foi naquele monte onde ele foi crucificado, que Abraão subiu com Isaque. Amém? Para oferecer. E na hora de sacrificar Isaque, Deus disse, não, Abraão. Quando Abraão olhou, tinha um cordeiro preso, preparado para o sacrifício. Amém? E Isaque voltou do monte, feliz da vida, porque ele sabia que um cordeiro foi preparado por Deus para ele ter vida. Então esse cordeiro que Deus preparou naquele mesmo monte é Jesus. Um corpo me preparaste, amém? Por isso que no pão, Ele quer que lembre disso. Jesus é real, vivo, esteve aqui, andou como nós, amém? Foi tentado como nós, a diferença é que Ele nunca pecou, amém? Ele viveu sobre a lei, para libertar todos que estavam debaixo da lei, debaixo de condenação, porque todo estava debaixo da lei, estava debaixo de condenação. Agora muitos perguntam, por que estava debaixo de condenação e eles não eram castigados? Porque os pecados dele estavam cobertos com sacrifício. A Bíblia diz que Deus deixou impune o pecado daqueles que pecaram debaixo da lei, amém? Aguardando o sacrifício perfeito. Por que Deus deixou impune? Porque Deus disse, olha, eu gosto tanto de você que eu não vou nem cobrar. Não é isso não, ficou impune porque estava coberto pelo sangue dos animais, até que viesse o sangue perfeito de Cristo, amém? O pecado de todo, desde Adão, foi colocado no corpo de Jesus. Por isso que é importante o corpo de Jesus. Por isso que ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
amém? Para dar vida ao mundo. Quem de mim se alimenta tem a vida, glória a Deus. Amém, gente? Quem de mim se alimenta tem a vida. Então o pão é importante. Jesus pegou o pão e disse: este pão é o meu corpo. Amém? Por quê? Porque ele estava sendo o trigo, amém? Que ia ser torturado, ia ser transformado num pão. Amém? Então temos o pão aqui, mas esse pão era um trigo, como é o trigo aqui. O trigo, depois é o pão. Vai virar pão, vai passar pela tortura. E Jesus foi torturado, foi triturado, melhor, né? Tem que ser triturado para ser pão. E Jesus passou isso, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Glória a Deus. Hoje ele é o pão da vida. Glória a Deus. E ele disse: faça isso em memória de mim. Ele não disse: olha, celebre a Páscoa ano que vem. Ele disse: não, daqui para frente é o pão e o cálice, a Santa Ceia. Amém, gente? Que vai, daqui para frente, falar do grande acontecimento. Porque a Páscoa falava do grande acontecimento da saída de uma nação do Egito rumo à terra prometida. Amém? E agora, a Santa Ceia fala da libertação do mundo, da escravidão, do pecado e da morte, a saída deste mundo para Canaã celestial. Glória a Deus, amém? E na caminhada nós vamos aprendendo. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram aprendendo, eles não conheciam nada de Deus, só algumas informações. Mas no deserto, na caminhada, eles foram conhecendo Deus. Cada dificuldade, cada necessidade, Deus se manifestava com poder e eles conheciam mais e mais a Deus. Está entendendo, gente? Nossa caminhada de fé é assim. Você aceita Jesus, amém? E durante a sua caminhada, a nossa caminhada, nós vamos passando nossos desertos, as perseguições. O povo de Israel tinha muitos inimigos que queriam impedi-los de chegar na terra, mas eles enfrentaram, guerrearam, amém? Então nós também temos que ter essa consciência. É parecido, amém? Só que a diferença é que o nosso comandante, que está nos levando, nos guiando, conhece o caminho, sabe de todas as coisas, e podemos confiar nele, que ele tem um exército invencível, que é o exército de Deus, que batalha ao nosso favor. Amém? Então, depois do pão, Jesus fez o quê? Pegou um cálice com o suco da uva, é a mesma coisa, a uva ela é pisada, para transformar em suco, amém? E também estava falando de Jesus, que ia ser pisado lá na cruz. Inclusive este caminho, é o caminho para Deus, o caminho para o Santo dos Santos, foi aberto pelo sangue de Jesus. Amém, gente? Às vezes nós temos hoje um novo e vivo caminho, consagrado pelo véu, que é o corpo de Jesus, e pelo sangue de Cristo. Está compreendendo? No Santo do Santo tinha um véu. Aquele véu representava o corpo de Jesus. Amém? E o que abriu o véu para nós chegarmos lá? O sangue de Jesus. Que quando o sacerdote entrava lá, o sumo sacerdote, ele entrava com sangue para passar lá do outro lado do véu, no propiciatório, aonde estava as leis de Deus, e aquele sangue no propiciatório cobriu o pecado da nação, e ele saía com as bênçãos para o povo. Essa era a missão do sumo sacerdote. Mas ele não podia entrar sem o sangue. Amém? De um sacrifício que era feito por ele e pela nação. E Jesus entrou no Santo dos Santos, verdadeiro, celestial, com seu próprio sangue. Amém? Quando Jesus estava falando da ceia, eu desejei muito participar com vocês. Jesus gosta, ele ama essa comunhão. Quando você vem para a igreja, tendo o convite, não despreze a ceia do Senhor. Amém? A ceia do Senhor, quem despreza, perde bênção, porque Deus fica triste e ele não aceita justificação. Jesus contou uma parábola para falar disso. Isso foi preparada a ceia, na hora dos convidados não aparecia, e começou a chegar as desculpas. Um disse: eu comprei uma junta de boi e preciso testar. Por que não testa outro dia? No dia da ceia, na hora da ceia? Amém? Outro falou: eu casei, estou de lua de mel. Por que não marcou o casamento para outra data? E outro disse: eu comprei umas terras
e quero ver. Você vai morrer e as terras vão ficar. Amém? Aí o Senhor mandou pelo campo, valado, praças, convida todo mundo, porque a obra está feita. E aqui tem muitos que foram convidados e não estão dando valor. Mas tem muitos que estão esperando apenas um convite, para ele vir desesperado e abraçar. Então, por isso que muitas prostitutas, ladrões, criminosos, travestis, estão se convertendo. E muita gente que cresceu dentro da igreja, estão no mundo aí, perambulando. A gente fala o trabalho na praça, é incrível o número de pessoas que estão ali. Que dia eu fui pregador, sou filho de crente, eu cantava na igreja, o irmão foi cantar ontem na praça, teve até dificuldade, todo mundo queria o microfone. Quando põe os hinos, todo mundo já sabia cantar os hinos, voz da verdade, tudo significa o quê? Que está dentro da igreja, mas desprezando à mesa as coisas de Deus, e desprezaram tanto que estão na rua agora. Que Deus tenha misericórdia e dê graça para que volte. Amém? Então, falando do sangue, ele falou, este cálice é o meu sangue. E o sangue dele começou a ser derramado, assim que ele saiu dessa ceia, desse jantar, da Páscoa. Ele foi para o jardim do Getsemane. Lá no jardim, ele começou a agonizar, que ali já começou o processo. Amém? Dele começar a beber o cálice da ira santa de Deus. Por isso que ele orou 3 vezes, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Vai passar para quem? Para anjos? Para outra criatura? Para a religião? Então ele entendeu que não era possível, não tinha. Ele era a única e última opção, ele não tinha opção, outra opção. Era ele ou ninguém para beber o cálice da ira de Deus. Amém? Assumir a nossa culpa, e se ele não fizesse isso, todos nós estávamos perdidos. Por isso que ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era salvar a humanidade, não era castigar o seu filho, salvar a humanidade. Só que para salvar a humanidade, ele precisava passar por aquilo. Amém? Então o sangue começou a ser derramado no jardim. O sangue que saía dos seus poros, pela agonia, do peso, a angústia de receber no seu corpo, aquele corpo que ele falou com o pão, dizendo que o pão representava o seu corpo, esse corpo já estava sendo usado agora para receber toda a carga do nosso pecado. E começou o sofrimento, depois foi para o julgamento na casa de Caifás, depois foi lá para o palácio de Pilatos, foi para a tortura, depois Pilatos mostrou ele todo sangrando, amém? Ele levou todas as nossas maldições, até aquela coroa de espinho que estava na cabeça dele, tem um significado. Aquela coroa representa as maldições, pois a Bíblia diz que a terra começou a produzir espinho, depois do pecado, veio a maldição e ela começou a produzir espinhos. E Jesus então levou as maldições lá na cruz. Então o sangue dele foi derramado no jardim do Getsemane, no caminho para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Amém? Que era o representante de Deus, no caso, pela lei. Depois vai para as autoridades romanas, seu sangue sendo derramado, foi derramado lá. Depois foi derramado em todo o caminho, a trajetória até a cruz do Calvário. Então é um caminho de sangue que foi aberto. A Bíblia diz, novo e vivo caminho aberto pelo sangue. Amém? E este caminho, no mundo espiritual, levou direto ao trono da glória de Deus. Amém? Glória a Deus, por isso que ele se entregou lá. E quando ele se entregou, como já dissemos, o sol apagou. E quando ele entregou, disse, Pai, está consumado. O sol brilhou outra vez. Amém? E houve um terremoto, pedras se fenderam, sepulcros se abriram. Pessoas tinham sido sepultadas naqueles dias, fazia 2 dias, 3 dias, 1 dia. Muitos deles, quando o sepulcro se abriu, que a maioria do sepulcro era tampado com pedras, e quando no terremoto as pedras rolaram da boca, da porta do sepulcro, muitas pessoas que tinham morrido naqueles dias ressuscitaram. Amém? Não ressurreição com corpo de glória, mas ressuscitaram com corpo igual de Lázaro. Amém? Tiveram uma restauração da vida.
por causa daquele acontecimento, e foram vistas na cidade e reconhecidas pelas pessoas. Fulano não tinha morrido, nós fomos no enterro dela, como ela está aqui andando? Por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, alguns tiveram esse privilégio. Amém? Eu creio que elas morreram depois, é claro, como aconteceu com aqueles que ressuscitaram, Dorca, a filha de Jare, etc. Mas houve esse acontecimento para provar que Deus estava ali na terra, amém, como humano. E por isso ele estava já dando uma demonstração da que vai acontecer na vinda do Senhor. Amém? Da ressurreição. Glória a Deus. E ali foi tirado o seu corpo, foi colocado no sepulcro. O seu corpo ficou no sepulcro, mas ele foi até o inferno, até o Hades. Proclamou sua vitória lá. Glória a Deus. Amém? Depois falou para a grande serpente: põe a cabeça aqui. E ele pisou na cabeça da serpente. Amém? Que a serpente, se pisar no meio ou no rabo, não resolve. Tem que ser na cabeça. Então ele pisou na cabeça da serpente, pegou a chave da morte e do inferno, amém? E voltou vitorioso e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e no inferno e confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E lembre-se que você tem esse Senhor na sua vida para usar o nome dEle, amém, a autoridade dEle, amém, gente? Por isso que ele disse: as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Por quê? Porque Ele tem o controle de tudo, é dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. E se Ele é por nós, então você tem que andar de cabeça erguida, não deixe que nada te vença. Pensamento, o diabo, ele luta mentalmente para você pensar que é um coitado, que você não é digno, e ninguém é digno de nada, nós recebemos tudo pela graça, amém? E para finalizar, lá em Hebreus diz que nós temos que chegar com confiança ao trono da graça, onde encontramos graça e misericórdia, amém, gente? E a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, amém? E graça. Então nunca vai se esgotar a graça e a misericórdia de Deus ao nosso favor, amém, gente? Esta graça, essa misericórdia se renova a cada manhã. Significa que hoje Deus renovou a graça e a misericórdia dele sobre a nossa vida, amém, gente? Aí você hoje às vezes pisa na bola, faz alguma coisa, mas amanhã se renova de novo. Então, por isso que Ele quer que você viva apenas um dia por vez. Larga o passado, ficou lá. O futuro não é seu, não chegou. Então, viva hoje. Essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos, para não andar ansioso por nada. Quando chegar lá, Deus vai estar para ele. Eu tenho um problema para resolver, mas quando chegar o momento, Deus está com você nesse problema, Deus está com você nesta hora, Deus está com você nessa cirurgia, no que você for fazer, Deus vai estar lá. Glória a Deus, e vai te dar a vitória. Nós andamos por fé. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Porque isso custou o quê? O preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Não foi um preço de ouro ou de prata, não, foi o precioso sangue dele. Por isso que o escritor dos Hebreus diz: chegue com confiança ao trono da graça, sempre que precisar, sempre que precisar, e você vai encontrar graça e misericórdia. Amém, gente? Ou misericórdia e graça. Misericórdia é o quê? Misericórdia é você deixar de receber o que você merece. Isso é misericórdia. Então, o que é que nós merecíamos? Condenação, castigo, amém? É tudo que nós merecíamos. Por quê? Porque era a nossa dívida para com Deus. E quando você precisar de novo, você vai encontrar outra vez misericórdia, amém? Nós merecíamos castigo, e Deus não deu o castigo que a gente merecia. Por quê? Ele castigou a nossa culpa em Jesus, amém? E graça é você receber, é o oposto, é você receber o que não merece. É isso que é graça. Mas eu não mereço, ninguém merece. Nós recebemos pela fé naquilo que Ele fez, porque Ele é o Senhor da graça. Então o trono da glória, da santidade e da justiça de Deus,
Hoje, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus que foi derramado, por causa do caminho que ele é aberto, virou um trono de acesso para todo o que crer, como trono de graça. Sempre que chega encontra graça e misericórdia. Amém? Quando a rainha Vasti, melhor Esté, foi para chegar ao trono de Assuero, ela foi confiando só na graça. Ela não tinha nada, não tinha como exigir nada, mas ela foi lá. Se ele estendeu o cetro, é que eu encontrei graça. E eu vou ser abençoada. Amém? Eu mereço, pela lei, eu mereço ser morta se eu entrar na presença do rei. Aí ele pode ter misericórdia e não me matar. E eu posso receber graça, que é responder o meu pedido sem eu merecer. Então nós encontramos graça e misericórdia sempre que precisamos, por causa do sangue de Jesus. Vivo caminho que ele abriu pelo seu sangue e pelo seu corpo. Ele precisou do corpo para ter o sangue. E o corpo e o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, entregue por nós, é a garantia da nossa salvação. Por isso nós somos salvos pela fé e pela graça. Amém? E para nunca ser esquecido, para ser renovado, não é esquecido no canto, eu vou pôr para não esquecer, não é isso. O esquecer que o Senhor está dizendo aqui, a gente renovar e vivenciar isso, e cada mês, ou cada semana, ou cada dia que você participar da ceia, você pode participar da ceia quantas vezes você quiser ou tiver oportunidade, amém? Cada vez que você participa da ceia, renova tudo isso na sua mente. Glória a Deus, estou abençoado outra vez, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora orar, apresentar aqui os elementos. Glória a Deus, que representa o pão